Maísa, é uma satisfação imensa tê-la aqui. É muito, para mim, assim, é uma honra te receber aqui na minha casa, porque a minha live é a minha casa, né? Eu recebo meus convidados, todo mundo está chegando, etc e tal. Muitas pessoas que estão na live te conhecem. Meus alunos, teus colegas, meus colegas. Mas tem um pessoal que não te conhece. Então eu gostaria que tu te apresentasse. Eu sou a Maísa Rigoni, sou psicóloga, psicanalista, sou professora também de curso de graduação da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Então, trabalho com avaliação. A professora Samantha Sá está aqui na live também, minha querida amiga, colega. Nós duas coordenamos atualmente uma especialização em avaliação psicológica lá na PUC. Então, que bom que ela está aqui, porque dela também pode nos complementar algumas coisas que a gente vai falar, né, Simone? Então vai ser ótimo. Exatamente. Vi que tem vários alunos também queridos, que bom que estão aqui, que vão poder prestigiar e trocar uma ideia conosco nessa noite. E a ideia vai ser ótimo. A ideia, pessoal, é bem assim, quem não está acostumado com a live aqui é de participação. Pode perguntar, pode falar, pode fazer, pode... Essa é a ideia, tá? É uma característica da live, é essa, entendeu? É que uma participação de todo mundo. Eu vou ter que dar oi para minhas queridas também, a Silvia Stovons, que está aqui. Olha que show, minha querida Silvia, que saudades. Eu não vou conseguir dar oi para todo mundo, tem muito aluno querido aqui também que eu estou vendo. Eu te dou 5 minutos para te poder cumprimentar todo mundo. Não vou conseguir cumprimentar todo mundo. Sintam todos cumprimentados, beijados, tudo. Que bom que estão aqui, porque daí a gente vai poder ir conversando. Né? Eu não consigo ver tudo, tá? Assim, então tu vai ter que ir olhando aí as perguntas e a gente vai conversando. Pode deixar que eu vou ser aqui a secretária, pode ficar descansada. Pessoal, é o seguinte, a live de hoje ela é ultra importante, tá? Tem a ver com nossa profissão, etc e tal, bababá, que a gente vai começar a falar sobre isso. Então, assim, chama mais gente para essa live. Como é que eu vou chamar? Ali do ladinho inferior direito tem uns dizem aviãozinho, para mim parece uma asa delta. Clica ali, vocês vão ver quem está verdinho, os amigos de vocês. Convida para cá, certo? Para a gente poder, então, começar essa live. Mas nós vamos começar essa live agora. A Maísa, ela chegou e nós já batemos o recorde, 43 pessoas em 7 minutos. A gente está em casa, né, Simone? Então, em casa, as pessoas estão chegando. Isso é ótimo. Escuta, Maísa, vamos começar assim falando... Bom, eu vou dar uma introdução e depois vou deixar tu falar tudo que tu quer, tá? Maísa, depois daquela decisão, né, do STF, que agora, ontem, ela foi publicada no Diário Oficial, né? O que eu percebi de colegas, de alunos, foi assim uma desmotivação tão grande. Eu tive colegas, por exemplo, que disseram assim, eu não vou usar mais teste psicológico, certo? E na minha concepção, né, não é por aí, mas eu quero entregar a palavra para ti, Maísa, tu fica bem à vontade. Quem tiver pergunta, pessoal, pode fazer, que eu sou a secretária da Maísa agora. Maísa, fica muito à vontade para falar o que tu acha sobre isso. Tá, então, acho que primeiro vamos retomar uma coisa bem importante, que é justamente a lei que regulamentou a nossa profissão, que é a Lei 4.119 de 1962, né, de 27 de agosto, que não é à toa, que é o dia do psicólogo, né, por causa dessa lei. Então, essa lei, gente, ela garante que a avaliação psicológica, ela é privativa do psicólogo, tá? Então, isso é a lei que rege a nossa profissão, que regulamenta a nossa profissão. E essa ADI 3481, ela não fere isto, tá? Ela não tirou esta prática privativa nossa em momento algum, tá? O que ela fez? Ela mexeu numa resolução A2 de 2003 do Conselho Federal de Psicologia que restringia o acesso aos manuais de testes por parte de outras profissões de pessoas leigas que não eram da psicologia. Foi isso que essa DI fez, tá? Então, agora, o que acontece? Outras pessoas podem ter acesso a esses manuais.
Na verdade, não fica claro ali se acesso aos manuais ou acesso aos testes, né? Essa é a grande dúvida que a gente tem. Que, na real, não faz muita diferença, porque no momento em que se acessa um manual, tu tem acesso ao teste, né? Às respostas, aos crivos, aos protocolos, porque o manual ele é super completo. Bom, com isso, é claro que afeta a nossa prática, né? É claro que afeta a avaliação psicológica diretamente, né? Afetam as perícias que a gente faz, né? Todas, porque a gente precisa usar, sim, em vários momentos, testagem. Né? A gente sabe que uma avaliação psicológica nem sempre a gente vai usar testes, mas na maior parte a gente acaba tendo que usar. Né? Então é natural que as pessoas entraram em pânico no primeiro momento, a gente ficou muito braba também, né? Então é preciso que a gente passe por esse momento, passe a brabeza, e acho que tu falou isso também, né, Simone, na live da quarta passada, né, que passado a brabeza, o que a gente faz? Busca informação. Né? E entendo a informação, a gente consegue pensar, então, bom, daqui para frente, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar? E não é não usando os testes. Acho que eu penso muito pelo contrário. Eu acho que agora mais do que nunca, a gente precisa se qualificar. Isso. Mais do que nunca, a gente vai precisar estudar muito, né? Se apropriar desta prática que é privativa nossa, para que a gente consiga fazer um excelente trabalho. E a gente sabe que tem profissionais muito bons e que fazem um excelente trabalho. Né? Então, quando alguém solicita uma perícia para ti, tu vai precisar, sim, usar alguns testes, dependendo da perícia que tu vai fazer, porque não tem outra forma, né? E tu vai ter que usar muito bem esses testes. Né? Então, mesmo que o sujeito vá lá e estude, ele não vai ter o domínio de todos os testes, ele não vai, é como alguém que tenta estudar um diagnóstico e fazer isso na hora da entrevista contigo. Tu vai perceber. Né? Então, a gente numa testagem também vai conseguir perceber, né, que o sujeito está manipulando, que o sujeito está tentando, né, um sujeito que vai gabaritar um teste, por exemplo. Então, a gente vai ter subsídios para perceber isso. Né, desde que a gente tenha qualificação. Maísa, eu sei, isso aí tu sabe que eu vou falar, né? Que tem na internet várias pessoas que ensinam. Tem um tal de um Ju, sei lá, Silva, é uma coisa assim o nome do cara. E ele no YouTube, e ele ensina a testes para trânsito, né? E ele, nossa senhora, ele mostra os testezinhos que acontece, papapá e bababá. Então, assim, na verdade, sempre existiu pessoas, né, leigas, só pode ser, eu acredito que é leiga, porque, pelo amor de Deus, eu não vou acreditar que um psicólogo vai fazer isso. Então, vamos partir do princípio que é um pessoal leigo, tá? Então, eu vejo assim, ó, sempre teve, tá? Agora a gente pode correr o risco de ter mais, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, eu acho que o que o pessoal vai fazer com aquele resultado daquele teste, eu acho que as pessoas que são psicólogos, elas literalmente são preparadas para isso, para fazer uma análise, enfim, uma boa análise, né? Então acho que a coisa não é assim, sabe? Não é, né? Eu estou vendo alguma... Pode falar. É que assim, ó, o ministro Edson Fachin, ele fez uma colocação que é super importante, né? E foi ele que votou a nosso favor, né? A esse não acesso por parte dos leigos, porque sim, é claro que vai ter um viés, né? Eu acho que as áreas mais afetadas talvez vão ser a área do trânsito e a área das perícias, né? A gente sabe disso, vão ser as áreas mais afetadas. Mas é isso que tu está dizendo, a gente precisa se qualificar porque igual é uma prática privativa que vai seguir sendo nossa, vai seguir ocorrendo. Né? Então a gente vai ter que fazer da melhor forma possível. Né? Porque sempre teve, como tu lembrou, sempre teve, se a gente entrar na internet, inclusive tem manuais que estão escaneados, né? Estão em PDF, mas é muito diferente um leigo. Né, ler. Vamos pegar o HTP, que é o mais antigo que tem, né? Quantas pessoas falam sobre o HTP e chega a ser vexatório, né? É ridículo até as asneiras que as pessoas falam a respeito do HTP. Sim. Né? A gente que ensina, que trabalha com o HTP, a gente sabe. Então, assim, sempre teve. Né? Então, é só qualquer um chega lá e baixa lá o PDF, olha,
né? Escuta as pessoas falando sobre o HTP, sempre teve. E a gente deixou de usar? Não. Né? Deixamos de estudar o HTP? Não. Né? Ele perdeu credibilidade? Não. Sim. Né? Então, se a gente sabe o que a gente está usando e fazendo com o teste, né? Se a gente domina aquela técnica, o sujeito ele pode ter lido a respeito, não vai fazer diferença. Né? Bem isso mesmo. Os testes psicométricos, né, as escalas, a gente sempre, quando dá curso e fala sobre elas, a gente sabe que o sujeito, quando responde uma escala psicométrica, ele usa muito da sua racionalidade, porque são afirmações que ele analisa ali na hora, se tem a ver ou não tem a ver com ele. Então, essas sempre foram passíveis de o sujeito, entre aspas, manipular, né? Porque nem sempre é intencional. Mas ele responde de uma forma mais racionalizada ou de uma forma moralmente aceita. Isso sempre ocorreu. E a gente usa igual essas escalas e compara com testes projetivos, por exemplo. Né? Então, eu fico imaginando o palográfico, que é uma técnica que se usa, por exemplo, para avaliação de porte de arma, se usa para obtenção de CNH. Então, o sujeito ele pode até treinar, mas até quando ele vai conseguir sustentar esse treino fazendo um palográfico? Porque ele é um expressivo gráfico, né, de ritmo motor. Ele consegue sustentar por quanto tempo? Né? Então, alguma coisa a gente sempre vai extrair. E o nosso olhar clínico, a nossa técnica de entrevista, ela é insubstituível. Uma avaliação, uma perícia, ela não é feita só em cima de testes ou só em cima de entrevistas. É um conjunto. É verdade. Então, isso a gente precisa de qualificação. Acho que é isso que os profissionais, os estudantes de psicologia têm que se dar conta. É qualificação. A gente não pode abrir mão disso. Concordo plenamente. Deixa eu só ler algumas questões aqui. A Samantha disse, a questão é quem vai fiscalizar o exercício ilegal da profissão, certo? Depois, o pessoal está entrando aqui, o exame para porte de arma vai trazer muitos interessados. Botou até os olhinhos assim, tá? Vamos ver de novo, vamos ver mais. Aqui deu. Deixa eu só pegar um gancho que a Sá levantou, que é super importante. Todas as lives estão falando sobre isso. Teve uma live do IBAP essa semana, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, que tocou um pouco nessa questão. Porque o que acontece? Nós temos uma outra lei importante, que é a lei, vou pegar minha colinha aqui também, que eu fiz que nem a Simone, né? A lei 5.766/7, que é a que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, que tem justamente por função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da nossa profissão, tá? Mas agora, com essa questão toda de que outros profissionais e leigos podem ter acesso a esses manuais, o nosso conselho também vai ter que ter um braço para fiscalizar o exercício legal da profissão. Porque, sim, né, fatalmente, daqui a um pouco vai ter um ou outro, quem sabe, aplicando. E aí, como é que fica? Né? Vai ter uma denúncia e isso vai ter que ser fiscalizado. Né? A gente tem hoje, dentro do Conselho Regional, a COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, que sempre quando se faz uma denúncia, a COF vai lá verificar o que está acontecendo, enfim, se essa denúncia procede ou não. Inclusive, a denúncia ela pode ser anônima, né? Ela não precisa ser, a pessoa que denuncia ela não precisa se identificar, né? Ela pode ser por e-mail, por telefone, mas a COF faz. A COF também visita periodicamente hospitais, clínicas, eventualmente consultórios, até para conferir, né, se o material, por exemplo, que está sendo usado não é um material xerocado, né, se não é um material, se o teste, por exemplo, que está sendo usado, ele não é um teste desfavorável pelo SATEPS. Então, assim, a COF é muito ativa também, não dá conta de tudo, a gente sabe? Não dá. Se eu perguntasse aqui na live dos profissionais, quem já recebeu uma visita da COF no seu consultório? Acredito que a maioria vai dizer, não, nunca recebi. Eu recebi uma vez, acho que uns 2 anos atrás, mas tipo assim, só. Aleatório? Só porque é aleatório. Se não tem uma denúncia, vai ser aleatório. Né? Exatamente. Eu que trabalhei em hospital psiquiátrico, quase todo ano a gente tinha para ver justamente os materiais e prontuários. Mas porque era um hospital que tinha psiquiatria.
né? Mas fora isso, né, vai ser mais difícil. Então, agora sim, a Samantha tem toda a razão na pergunta dela. Quem vai fiscalizar? O Conselho vai ter que pensar sobre isso. A partir de agora, já foi até publicada, né, a ADI. Sim. O Conselho vai ter que ver quem vai fazer essa fiscalização. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Né? Vai ter um ou outro tentando aplicar ali, né? E não é psicólogo. Claro, com certeza. Agora, a gente tem só para concluir, a gente tem que ficar atento, porque assim, ó, vai ser um exercício legal da profissão, porque continua sendo privativo nosso a avaliação psicológica. Tá? A aplicação de testes psicológicos, somente psicólogos podem fazer. E aí tem duas questões. Primeiro, uma que hoje uma colega trouxe para mim, perguntando. Essa colega foi a que disse que não queria mais, ela é perita também, não vou mais usar teste. Eu falei para ela, capaz, guria, não é assim, não. Mas imagina, ela falou, imagina os advogados contestando. Eu digo, mas é o que acontece normal, isso já é normal, entendeu? Os advogados, antes dessa história toda, os advogados já contestavam, inclusive a avaliação, se é assim, se os testes assim, etc e tal. Então, assim, é o que tu está falando, né? Mas na minha opinião, não muda nesse sentido, entendeu? Porque tu vai ser contestada. Agora, eu acho que realmente, se tu deixar de usar o teste, aí a tua perícia vai ser, na minha opinião. Porque aí a chance de uma das partes, principalmente a parte que não ganhar o processo, né? Ela vai sim questionar, ela vai entrar com a questão, bom, então essa perícia foi toda subjetiva. Isso. Porque o teste, ele te ampara nesse sentido, né? Que não fica um olhar só subjetivo por parte do perito psicólogo. Exatamente. Então, a gente vai continuar usando, né, pessoal? A gente não vai deixar de usar. Só que, volto a dizer, a gente precisa se qualificar agora mais do que nunca. Isso é importantíssimo. Teve uma coisa que tu falou que eu não queria perder. Alguém perguntou, né, a respeito do porte de arma, interessa a quem? Eu também fiquei me perguntando, né? Essa ADI, ela está tramitando desde 2000. Ela começou em 2004, né? Lá pela PGR de Uberaba. E aí ela foi para o STF em 2005. E lá ela ficou, e só agora que ela foi julgada, então, que se tomou a decisão, né? E a gente se pergunta mesmo, interesse de quem? Quem está por trás de tudo isso? Né? Não sabemos. Mas que algum interesse deve ter, né, gente? Alguma coisa existe. Alguma coisa existe. Isso é fato, né? Isso é fato. E também a gente tem uma tendência também, assim, a gente vai para cima do conselho sempre, né? Assim, aquela live que teve, tu comentou semana passada, eu também vi a live do conselho, tinham mais de 2.000 e poucos psicólogos, todo mundo indignado com o conselho, o que está bem por um lado, né? Mas por outro, quando a gente viu a live, tinham outras entidades da avaliação psicológica, e que se a gente olhar o processo, eles não entraram como amigos da corte, né? Em nenhum momento. O único conselho que entrou como amigo da corte nesse processo foi o conselho de farmácia, que não tinha nada que ver com os testes, ou com o que estava sendo julgado ali. Eles só entraram para fortalecer a questão da autonomia do Conselho Federal, né? E dos regionais. Mas não era isso que estava em jogo ali. Então, a gente se pergunta, tá, e essas outras entidades que a gente faz parte, né, que a gente também paga lá uma anuidade e que a gente participa dos congressos, por que essas entidades também não entraram como amigos da corte, não defenderam, não colocaram lá também o seu ponto de vista? Essa live que teve do IBAP essa semana, eles colocaram que participaram de notas, enfim, encaminharam para os ministros, mas não era por aí, isso tinha que estar lá nesse processo todo. E não estava. Né? O que a gente sabe é que o Conselho defendeu a questão privativa da avaliação, mas faltou esclarecer, faltou defender mais essa questão do que compromete o uso do teste no momento em que um leigo tem acesso a manuais, enfim, que é isso que a gente está falando aqui, né? E que é o medo que a grande maioria dos profissionais tem, né? Porque sim, pode enviesar o resultado de uma avaliação, a gente sabe que pode. Nós não vamos ficar isentos a isso. Com certeza. Tem alguns comentários aqui, mas tem uma perguntinha, várias perguntas, mas enfim. Como o magistrado reagiu
a essa decisão? Eu até vou responder, eu acho que é muito cedo para a gente ter essa resposta, né? Porque foi há pouco tempo, acho que agora, ainda mais essa questão da pandemia, sabe? Está tudo muito câmera lenta, essa questão da perícia. Então, acho que não, ainda não sabemos, mas acho que vai ser uma questão individual, né? Vamos ver mais perguntinhas, só um pouquinho. As perícias agora, eu não sei como é que estão nos outros estados, né? A gente tem gente de vários estados aí, mas aqui, a princípio, hoje, por exemplo, tinha uma perícia que foi, ontem, na verdade, está cancelado, assim. A princípio, nós estamos em bandeira preta, então não está acontecendo. Sim, exatamente. A Samantha diz, né, que por isso que tem a importância da supervisão, né, para a qualificação, com certeza. Também, com certeza. Aí, Prof. Maísa, querida, a Samantha, ou seja, nós temos que estar atentas também para denunciar. Também temos que nos implicar nisso. É isso aí, tá certo. A Cleusa, só vou ler assim algumas para não passar. Penso que os conselhos terão que reforçar suas estruturas em relação a fiscais, porque a demanda deve aumentar muito. Grande Maísa, estou lendo tudo, tá? Tudo que está aqui. Eu estou tentando acompanhar aqui, mas eu confesso para vocês que eu sou meia lenta. Eu não sou que nem a Simone, né? Que tem essa prática toda na live, ela mexe, ela vai, né? Eu estou rateando aqui, gente. Não, eu estou vendo, fica tranquila. Alguma coisa eu estou vendo. O Caio diz, isso não pode levar a um aumento de contratações judiciais dos pareceres técnicos? O que tu acha sobre isso? Como? Sim. Isso não pode levar a um aumento das contratações judiciais dos pareceres técnicos? Vai aumentar o trabalho de perícia. Na verdade é isso, né, Caio? Que tu está perguntando, né? A gente não sabe ainda, né? Não... Exatamente. Agora a gente vai ter que esperar para ver como é que as coisas vão se comportar daqui para frente. Desculpe, ele botou ali embaixo. Contestações, na verdade. São as contestações. Senão vai aumentar as contestações. Tá, mas, gente, vamos pensar assim, ó. Quando a gente faz uma perícia, tá? Qual é o papel do assistente técnico que a Simone já falou aqui milhões de vezes? Né? O assistente técnico, ele vai analisar a perícia que foi feita e vai ver se há alguma inconformidade, né? Ou algo que não ficou tão claro. E ele vai lá fazer, né, as contestações, enfim, vai, né, amparar uma das partes para que para que o perito responda, então, né, isso que não ficou tão claro. Vai acontecer, como sempre acontece, né? É aquilo que a gente falou bem agora há pouco, né? Sempre que uma das partes não é contemplada, ela vai querer reverter para o lado dela. Isso faz parte nas perícias, né? Isso é comum de acontecer, né? Se vai aumentar isso agora por causa do uso de testes, não sabemos. Eu acho que tudo vai depender também da forma como a gente vai se posicionar na perícia, né? Da forma como a gente vai argumentar, como vai sustentar aquilo que está aparecendo, né? E daí é a qualificação, né? Sim, eu acho que uma área que vai ser bastante contestada vai ser essas questões de concurso público. Eu acho que isso aí, sim. Para quem não passar no concurso, é óbvio, né? Já existe isso, pessoal. E que já existe, né? Agora eu acho que dá mais força para que isso aconteça. Mas deixa eu continuar aqui que tem pessoal perguntando. Para quem chegou agora, essa aqui é Maísa, professora Maísa Santos Rigoni. Maísa Rigoni, uma expert em avaliação psicológica, professora da PUC aqui do Rio Grande do Sul, e ela hoje está conversando conosco sobre como ficam as avaliações psicológicas com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vou continuar aqui. Aí uma outra colega disse, e por que o Conselho Federal de Psicologia não convidou essas entidades, aquela que tu falava, para serem amigos da corte? Fica, né? Penso que o Conselho Federal falhou em não movimentar isso. E a gente não sabe se eles não convidaram, se eles convidaram e as entidades fizeram assim, né? Tá, vamos, mas não vamos, né? Porque em algum momento eles falaram que eles auxiliaram nas produções de algumas notas técnicas, enfim, e algumas, enfim, que levaram para os ministros antes e tal. Então, não sabemos. Agora, uma das questões que eu acho que o nosso conselho falhou foi não ter feito um alarde, né? Não ter divulgado para a gente. Isso aí é.
Né? Isso, porque assim, um processo que estava lá desde 2005, isso tinha que ter sido amplamente divulgado, para que a gente pudesse ter se mobilizado. Porque agora, gente, do ponto de vista jurídico, até todos os, né, o que eu escutei, assim, por parte de advogados, enfim, que fizeram excelentes análises, não há mais nada a fazer, tá? A única coisa que se pode fazer agora é entrar com o que eles chamam de embargos de declaração para que se esclareçam alguns pontos, como, por exemplo, as pessoas que não são psicólogos, eles vão poder comprar o teste ou só o manual. Isso é um dos pontos que não está claro. Então, são esclarecimentos apenas, mas não vai mudar a decisão do STF. Isso não vai mudar. Tá? Agora, o que a gente pode fazer daqui para frente? A gente pode, sim, fazer um projeto de lei para regulamentar essa questão e transformar numa lei aquela que era a resolução, né, 2 de 2013 que tinha por parte do Conselho Federal. Mostrando que, né, tentando transformar numa lei de que o acesso a manuais e testes tem que ser privativo dos psicólogos. Mas vocês sabem como é que funciona, né? Você faz um projeto de lei, esse projeto de lei tem que ser votado, e dependendo do interesse, ele pode ser votado do dia para a noite. Dependendo do interesse, ele pode levar anos para ser votado. Né? Mas a saída hoje é uma mobilização da nossa classe como um todo e vai ter que ser uma mobilização política. Porque do ponto de vista jurídico, o que eu escutei de vários advogados é que agora não há mais o que a gente possa fazer. Então, talvez se o Conselho tivesse feito um alarde, lá em 2005, alertado, mostrado tudo o que estava acontecendo, a gente pudesse ter se mobilizado de uma forma diferente. E até mobilizado essas outras entidades vinculadas à avaliação psicológica, das quais a gente faz parte. Sim. Né? Então, eu acho que o que também pegou todo mundo agora foi porque a gente não sabia disso. Né? Ou se sabia, foi uma coisa assim que foi falada muito en passant, né? E que agora caiu assim como uma bomba no colo de todo mundo, né? Exatamente, isso é verdade, você tem toda razão. Uma perguntinha diz assim, a Helena diz, quais são os passos a partir de agora para tentar não liberar tantos testes ao público leigo? Acho que não tem ainda, né, alguma... Não tem, assim, nessa conversa com o IBAP, surgiram algumas ideias, mas assim, tudo está muito incipiente ainda. Né? O que se pensou, talvez, é que a grande dúvida é essa, né? Vão poder, o leigo, né? O que não é profissional psicólogo, ele vai poder comprar somente o manual ou ele vai poder comprar o teste? Que ainda não está claro sobre isso, se ele vai poder comprar o teste, não há o que se fazer. Porque daí ele vai ter acesso a protocolo, a crivo, ao teste, tá? Certo. Vai poder, inclusive, brincar com o teste, né? Não sabemos. Sim. Agora, se ele vai ter acesso só ao manual, bom, aí a gente pode pensar em alguma alternativa, como, por exemplo, reescrever esses manuais, disponibilizando no manual, quem sabe, a parte teórica, de embasamento teórico desse teste, por exemplo, os estudos de validade e fidedignidade desses testes, tá? E tirar o estudo de padronização e normatização do manual e deixar isso numa plataforma aonde só o psicólogo, então, credenciado, né, ou que esteja em dia no seu conselho, tem acesso por meio de uma senha, enfim. Então, essa parte poderia ser suprimida, quem sabe, do manual, e daí o profissional só ter acesso nessa plataforma. Mas, pensa, né, teríamos que recolher todos esses materiais, refazer isso, né? E aí também não sei como é que ficaria, né, essa questão, porque daí, claro, é técnico, né? Não é como está lá na ADI, que entende, né, como o ministro Alexandre de Moraes colocou, como sendo, comparando, né, esses manuais a livros didáticos, por exemplo. Eles não são livros didáticos. E isso foi o que faltou esclarecer, falando, como eu digo, português claro. Manual de teste não é livro didático. Sim. É outra coisa, não entra nessa categoria. Mas, enfim, faltou isso, né? Faltou esclarecer isso. Outra perguntinha, eu acho que até tu respondeu, mas vou ler, claro, né? Eu vi que o Conselho Federal queria colocar uma cláusula para que a população, em geral, só tivesse acesso à parte teórica dos manuais, não à parte de aplicação, correção. Confere? Aí eu acho que tu já, né? Que é isso, é a parte de padronização
que é essa parte que justamente diz como aplicar, como corrigir, enfim, e a parte de normatização, que é justamente onde a gente compara, às vezes, com a idade, enfim, tem a parte de levantamento. Mas é que isso ainda não sabemos como vai ficar, né? Mas para isso, teria que pegar todos os manuais, retirar toda essa parte. Então, imagina o trabalho para as editoras, enfim. Sim, imagina. A Raquel está falando que acredito que a indignação foi porque a nossa profissão já é desvalorizada no nosso país e não queremos mais retrocessos nela. Raquel, me preocupa muito pacientes lendo testes pré-avaliação. Outra. Gente, assim, ó, eu não sei, eu posso estar enganada. Eu não imagino que um paciente, por exemplo, tá, que nos procura para um psicodiagnóstico, que ele vai estudar antes um teste. Até porque o paciente que nos procura, muitas vezes ele vem encaminhado por um colega, né, ou por alguém da área médica, enfim, porque ele está em sofrimento, né, ele está com uma angústia, ele não sabe o que ele tem, né, ou ele já passou por vários tratamentos, né, às vezes até com várias medicações, então ele vem com essa angústia. Então, não me parece que esse seja o perfil de quem vai estudar um teste antes para ir lá fazer. Sim. Tá? Eu acredito que quem teria um perfil para ir lá e estudar um teste antes? Talvez aquele sujeito que quer muito passar num concurso público e não está conseguindo, ou né, que quer estudar para passar, enfim, precisa, né? Não sei, me vem muito esse perfil. Ou dependendo do caso da perícia, né? Que esteja em jogo ali. Sim. Parece que é muito mais esse perfil. Mas também a perícia fica uma questão assim, né? Porque tu trabalha com, por exemplo, nós trabalhamos com perícia e nós escolhemos o teste que nós vamos utilizar. O periciado, quando entra, ele não sabe o qual. Então não adianta ele ter lá aprendido sozinho lá o HTP, que eu não vou aplicar esse, então não adiantou. Mas eu digo assim, só falta agora a gente ter que falar numa petição, entendeu? Quais os testes que tu vai utilizar. Quer dizer, de antemão ainda. Aí não. Que é o que a gente não faz. Aí também, aí não, por favor. Não quero falar, pelo amor de Deus. Não, mas Simone, nem teria como, porque quando a gente recebe um periciando, tu sabe, claro, tu estudou o processo, tu sabe do que se trata, mas tu só vai definir o tipo de testagem que tu vai usar, e se tu vai precisar usar testagem, no momento em que tu entrevistar quem tu vai estar periciando. Claro. Né? Claro, senão tu não tem como, de antemão, dizer, não, eu vou usar o teste A, B, C. Sim. Né? Então, assim, o sujeito, ele pode tentar estudar alguns testes, mas ele não vai ter todo o domínio que nós temos. Claro, concordo. A Karen diz o seguinte: acredito que a qualificação dos psicólogos vai fortalecer o bom segmento das perícias, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. E a Karen, eu acho que ela é do direito, é a Karen Tadros, não é? Parei o nomezinho, deixa eu olhar aqui. Parei. Só um pouquinho. Karen Barcelos, a psicóloga. Ela é psicóloga. Tá, ótimo. A Samantha pergunta se fica gravado. Vai ficar gravado, sim. A live fica sempre gravado. A outra perguntinha: será que as editoras trabalharão dentro da ética, vendendo os testes somente para psicólogos? É que agora, com essa ADI, as editoras elas vão vender para quem comprar. Não há mais essa restrição que era que a Resolução 2 de 2003 obrigava. Antes valia a Resolução 2 de 2003 e as editoras não podiam vender para quem não fosse psicólogo. E o psicólogo, quando comprava, tinha que ficar registrado o que ele estava comprando. Agora não existe mais isso. Agora não. Agora qualquer um de nós pode ir lá na editora, comprar o que quiser e nem precisa ficar registrado o que está levando. Não há mais essa obrigatoriedade. Caiu, né, isso. A ADI derrubou isso. A Mirlene diz o seguinte: escrevi para o Conselho Federal de Psicologia questionando por que não divulgaram entre nós. A resposta foram 2 links, como o vídeo de reunião da entidade de avaliação psicológica pós aprovação do STF e outro link resgatando. Só isso. Maísa, sabes de alguma posição ou opinião das editoras?
A Samantha está te perguntando. Nada ainda. Nada. Uhum. Ninguém se pronunciou. Pelo menos que eu tenha visto, né? Eu fiquei essa semana toda e semana passada também. Nenhuma nota das editoras até o momento. Tem uma colega que diz assim, a Thaís diz assim, que as editoras teriam interesse nessa abertura para aumentar as vendas? Né? Olha, eu não... Assim, as editoras vão vender mais, eu imagino. Né? Uhum. Não sei o quanto mais também, né? Daqui a pouco também a gente está imaginando aqui, né, que vai ser um boom de gente comprando e lendo. Não sei se vai ser tudo isso. Sim. Mas, assim, uma coisa que a gente pode vislumbrar aí, ou imaginar, é que, assim como a gente vê pessoas preparando para concurso, eu não ficaria surpresa, né, de ter um leigo daqui a um pouco tentando preparar alguém para concurso, né, para um psicotécnico. Claro. Né? O que esse leigo vai fazer? Ele vai ver, bom, nos últimos anos usaram tantos, tais e tais testes nos concursos, então vamos investir nesses, né? Vamos ensinar a população a fazer esses. Agora, como tu lembrou, né, Simone? Vai ensinar o quê? Como? Uhum. Sim. Né? Sabe lá. Sim. Uhum. Nas pérolas que nós vamos receber, né? Nem me fala. Uma das sugestões que surgiu numa das lives que eu assisti também, existem alguns locais que existe a banca de concurso onde eles criam seus próprios testes, que inclusive nem são vendidos, tá? Uhum. Só que isso, gente, para vocês terem uma ideia, isso sai às vezes muito caro, né? E nem todas as bancas de concurso conseguem fazer isso. Tá? Então, isso não é bem assim também, porque às vezes as pessoas pensam, não, é só criar teste para aquele concurso específico. Não é bem assim, até porque tu também não consegue daí fazer um estudo de validade a tempo, né, para poder usar, e daí pode ser questionável. Aí, para o sujeito entrar com uma ação porque ele não foi aprovado no psicotécnico, é um pulinho, porque aquilo não tem validade, ou não vai ter o alcance, como tem um teste mais tradicional, que tem todo o estudo de validade, fidedignidade, normatização e padronização para a população brasileira, né? Então, que foi uma das questões que foram sugeridas, né? Que quem sabe, né, pudesse criar, então, exclusivamente para aquele concurso, e não ficar à venda. Né? A Raquel está dizendo, acredito que só pessoas que querem levar vantagem vão estudar o teste. O pessoal dizendo que é muito grave, etc e tal. Tem a questão financeira nisso, muitos não vão ter condições de comprar os testes ou protocolo. Que também é uma grande verdade, Raquel. Agora, adorei, Raquel. Eu tinha pensado nisso, sabia? É verdade. Tudo é muito caro. Vocês imaginam, né? Vocês imaginam, né? Vamos pegar o Rocher. O Rocher, gente, também é um teste muito famoso e que se a gente entrar na internet, tem 500 pessoas ensinando o Rocher. Né? Desculpe, e aí eu pergunto para vocês, o Rocher perdeu a validade? Sim. A gente deixou de usar? Não. E desculpe, o Rocher é caríssimo. Eu não imagino alguém comprando o Rocher para estudar, dar uma estudadinha ali para fazer. Nem me fala, eu não, assim, eu não sei exatamente hoje, mas deve estar alguma coisa em mil e alguma coisa, né? 1000 e não sei quanto. Eu nem sei dizer para vocês, mas eu tenho várias alunas de especialização que estão aí, podem nos dizer aí. Há muito tempo, há muitos anos era R$1.000, tá? Então, eu não sei como é que tá. As gurias que sabem os preços, vamos falar. Do decorrer da avaliação, pode ter que mudar o teste dependendo da demanda. Que mais aqui? Senhor de Deus, que absurdo! É a Marta que está dizendo aí. Situação fica mais complicada no ramo dos concursos públicos, dos quais os testes são estabelecidos no edital. É isso aí. Essa que eu acho que... Essa é uma complicação importante. E outra coisa, tu pega o edital, certo? Tu tem quanto tempo até a prova? Né? Então, será que não dá para te preparar? Né? Então, é uma coisa que isso aí também... É isso que eu falei, esses talvez vão ser os mais afetados. Né? Os concursos públicos, área do trânsito, área de perícia, são os seus mais afetados. Nesses de concurso público, foi que uma das ideias que surgiu foi exatamente essa que eu comentei com vocês, né? De repente, a banca criar testes específicos para aquele concurso, que acontece, em alguns locais já tem isso. Né? Só que é caro, né? E nem todo mundo consegue fazer isso, né? Não é sempre que dá.
Tá certo. A Samanta está dizendo, interessante que a resolução é de 2013 e a denúncia do Ministério Público foi em 2004. A Dolores está dizendo, já pensaram nos RHs das empresas, os responsáveis aplicando teste para recrutamento? Né? É muito grave o caso de pessoas querendo ensinar teste, pessoal, papapá. Vamos ver aqui mais uma perguntinha. Só quem já estudou o Rorschach sabe que é difícil de aplicar. Eu fugi na prática de avaliação. Dando risada, Helena. O pessoal está dizendo o valor 1.600. Deve ser. Deve estar em torno disso. 1.600. Agora, a Patrícia Drévolo, minha amiga psicóloga maravilhosa, ela é neuropsicóloga, ela é expert, mas ela tem aquela pergunta: e como ficam as avaliações neuropsicológicas nessa situação? Imagina, Maísa, como é que fica? Gente, volto a dizer, eu acho que segue tudo igual, a gente segue fazendo e fazendo muito bem, e principalmente a avaliação neuropsicológica que a gente tem que se qualificar muito para poder ter o domínio, né, para poder fazer. Então, e se a gente pensar, alguns testes que a gente usa, que são neuropsicológicos, eles não são de uso exclusivo do psicólogo. Sim, né? Existem algumas tarefas, por exemplo, que a gente usa na avaliação neuropsicológica que não são de uso exclusivo do psicólogo, e a gente usa, e usa muito bem, obrigada. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso trabalho e muito bem. Né? Eu acho que a gente não tem que desistir, simplesmente agora não vou fazer, né, me desesperar. Não, não é o momento, muito pelo contrário. Não, e eu acho que uma coisa importante que tu trouxe é essa questão que a avaliação psicológica ela não se dá só em função do teste, né? Então tu também tem que saber técnicas, né? De fazer uma entrevista, enfim. Eu estou falando agora da área da perícia, ler o processo, ver a documentação, tem uma série de coisas que vai compor aquele nosso laudo, resultado do nosso laudo. Então, para mim, continua tudo igual. E para meus alunos, eu também estou dizendo a mesma coisa. O pessoal está desesperado, não tem nada desesperado. Mas não vou mais. Não, como que não vai mais? Então a tua perícia vai ser zero, né? Na minha opinião. Gente, eu vou contar uma historinha para vocês, né? Porque na live a gente pode contar historinha, né? Tudo. Aqui a gente adora. Se quiser contar fofoca também a gente gosta. Fala tudo que tu quiser. Então, assim, vamos fazer um momentinho tricô. Quando nós estávamos na graduação, a Tatiana está aí na live também, a Márcia, que eu vi que está na live também. As gurias estão aí. O VISC, que é das escalas Wechsler, que hoje vocês conhecem o VISC 4, mas na nossa época era só VISC, né? Mas a gente é super jovem, tá? Não tinha ainda... Tinham neurologistas, por exemplo, que aplicavam VISC, porque não existia naquela época, não era privativo de aplicar. Até porque não tinha nem validade para o Brasil. Né? Na verdade, tinha uma tradução do VISC 4 e a gente usava normas de Buenos Aires. Tá? Então, volta e meia tinha neurologista que aplicava. No entanto, não se deixava de pedir avaliação por parte de psicólogos, até porque o argumento era que as nossas análises eram melhores. Nós tínhamos uma compreensão muito mais ampla. TAT, né? O teste de percepção temática, que é de contação de histórias, tinha outros profissionais que aplicavam também, porque não tinha ainda, não existia o SATEPSE, tá? Que é de 2003, né, para cá. Então, assim, volta e meia tinha um ou outro lei que aplicava TAT. Só que eles não tinham o olhar que a gente tem, não tinham a compreensão que a gente tem. Então, volta e meia chegava lá uma aplicação mal feita, totalmente sem pé nem cabeça, né, e chamavam um psicólogo para refazer aquilo, porque não tinha nada a ver. Então, me parece que talvez a gente vai ter uma reprise em algum momento de algum fato desses, assim. Né? É verdade. Só que a diferença é que agora, se alguém aplicar, essa pessoa vai estar fazendo o exercício legal da profissão, né? Porque não pode. Sim. Privativo, agora é privativo do psicólogo. Né? Naquela época, quando nós, né, estávamos lá fazendo a nossa graduação, não era, porque não existia isso ainda. Né? Existia, sim, que a avaliação era privativa, mas esses testes, por não ter validade para o Brasil, não tinha o SATEPSE que fazia esse controle, volta e meia tinha um ou outro aplicando, aleatório, assim. Maísa, tu conhece
teu relato, tu te entregou a tua idade, entendeu? Não entreguei, sou começou a botar gente... em 2000 e não sei quanto, já não tinha mais antes disso, já se entregou. Mas tudo bem, tudo bem. Não. Escuta, a Samantha está dizendo, isso, Maísa, confiar na nossa qualificação e expertise. A outra colega, a May, que está dizendo uma catástrofe, realmente. Mas me sinto aliviada em saber que nada vai substituir um bom profissional de psicologia. Fico imaginando as avaliações equivocadas que vão sair. Uhum. Outra colega, a avaliação psicológica deve ser multimétodo, não depende só de teste. É isso aí. Outra, principalmente por qualquer um aplica um teste e o que só nós sabemos fazer é análise, conjunto de informações, etc. e tal. Outra, saber que somos mais capazes nos qualificando do que qualquer outra pessoa fora da psicologia. Perfeito. O pessoal entrou no espírito, né? Assim, com essa toda a tua explanação, né? Assim, dá realmente uma coisa, tipo, pô, é verdade, sabe? Claro que é verdade. Porque assim, ó, a ideia da live é justamente a gente sair daqui hoje, né? A gente não sabe exatamente como funciona, porque recém foi publicado mas o que interessa é nós. A gente conversou sobre isso, né, Maísa? Tipo assim, tá, e a nossa mensagem, né? Para o pessoal da live, né? Então, acho que fica bem clara essa questão, né, de nós continuarmos. Mas continua, Maísa. E tem uma questão também importante que a gente vem percebendo, né? A gente que está em universidade, o quanto os cursos de graduação cada vez deixam menos espaço para as disciplinas de avaliação psicológica, sabendo que é uma prática exclusiva do psicólogo. Aula de perícia, né? De psicologia jurídica, não temos. Né? A gente tem, eventualmente, uma disciplina eletiva. Sim. Então, assim, quão valorizado é, né, essa prática que é exclusiva nossa? Então, assim, mais do que nunca, a pessoa que se formar, ela vai precisar procurar se especializar. Ela vai precisar se qualificar mais. Né? Porque só a graduação não vai dar conta. Né? Então, o bom profissional é esse que vai se qualificar e que vai se destacar. Né? E alguém botou ali, né? O mercado seleciona, e é verdade. Né? E dentro das perícias, que é o que a gente está falando hoje, né? O assunto da live, vocês sabem que se vocês não fizerem uma perícia bem feita, vocês não vão mais ser chamados ali. Claro. Né? A perícia é o cartão de visita de vocês. Né? É o nosso cartão de visita. Sabe que uma pessoa chegou a perguntar para mim bem assim, mas os juízes vão continuar nomeando os psicólogos? Evidente que vão, pessoal. Claro. Nós somos psicólogos. A perícia, a demanda é para a psicologia, determinada perícia. Como é que tu vai chamar um outro que não tem nada a ver? Nem pode. Nem tem como, né? Então, bem isso, assim, né? Para baixar a ansiedade, né, do pessoal. A Suzinara está dizendo que o profissional psicólogo deverá continuar a estudar e se aperfeiçoar. Como diz o ditado, ter café no bule no que está fazendo. Mesmo. O mercado seleciona, foi o que a Wanda disse. A Samantha está dizendo que essa é uma grande verdade. A avaliação psicológica vem perdendo espaço na graduação, infelizmente. E vocês são duas professoras maravilhosas que vocês vivenciam isso, né? Ainda mais que na época que vocês faziam a graduação, era puxado, né? Claro. Eu lembro que na PUC, por exemplo, a gente tinha aula das 2 da tarde às 9 da noite. Esses testes a gente viu todos, né? Então, assim, de uma maneira ou de outra, né, tem essa falha, né? Vamos falar assim mesmo, né? Em comparação a um outro tempo, né? Mas buscar esse conhecimento, enfim, eu acho que tem que ser, não tem como, né? É bem isso aí. E o teu curso, né, Simone, tá aí também para mostrar, né? Cada vez tu implementa mais justamente para formar o bom profissional, para que, né, as pessoas saibam fazer uma perícia como tem que ser feita. Né? O teu curso é um diferencial. E a Maísa, por exemplo, ela já deu... nós temos um curso bônus, porque o curso é perícia judicial no âmbito da psicologia.
E dentro desse curso tem um bônus que é o curso do HTP. É a Maísa que ministra esse curso. Depois nós temos uma aula que a Maísa deu que foi excepcional sobre os testes psicológicos em perícias. Aquela aula, Maísa, o teste foi perfeito, mas aquela aula mostrou e mostra para os meus alunos assim, ó, esse teste, existe, existe isso. Sabe assim, ó, tu fez tu deu um leque de oportunidades. Não ficou só aquela coisa assim, ó, o teste tal, né? Mas isso realmente só quem consegue fazer esse tipo de aula é uma pessoa como tu, que sabe muito e tem propriedade, né, para falar sobre essas questões de testagem. Tu é a pessoa que é bem isso, né, que eu fiz questão de convidar, porque sabe o que está falando. Eu acho que é bem por aí, certo? Mas eu tenho um imenso prazer de falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas têm que se qualificar, têm que procurar. Hoje em dia a gente tem ótimas instituições que podem, né, as pessoas têm acesso para poder conhecer, a supervisão que a Samantha lembrou muito bem, né? A gente tem vários profissionais bons, então assim, eu não posso agora, né, me formei, bom, eu não tenho dinheiro, não posso fazer uma especialização agora, mas pode fazer supervisão. A supervisão ajuda muito, então, hoje a gente tem muitos recursos, né? Então, se a pessoa quer mesmo, ela tem recursos, né? Ela tem por onde fazer, né, ir se qualificando. Né? O teu curso né, sempre tem a promoção, né? A gente brinca, né? Eu quero, né? Eu quero, então vamos lá. A gente sempre faz, com certeza. Pessoal, agora são 5 para as 10 horas da noite. Eu gostaria de que vocês fizessem mais perguntas. A Vivi está dizendo, quando crescer, quero ser um misto de Simone e Maísa. Maísa, ai, que coisa tão bonitinha! Coisa querida! Ai. Pessoal, vamos fazer mais perguntas para a Maísa. Vamos sugar ela, tá? Eu fico à disposição também depois, né? Vocês podem te mandar, enfim, que eu puder com certeza. Contribuir. E assim, a Maísa, pessoal, eu vou insistir, vocês vão dizer que essa semana tá chata, mas assim, é que a Maísa sabe o que tá falando, entendeu? A Maísa não veio pra live simplesmente vou lá, né? A Maísa, ela se preparou, foi atrás de informações para vir aqui hoje e deixar nós, né, com o coração mais aliviado. Eu acho que essa é a grande Olha questão. A Nath ali, beijo, Nath. A Natália tá dizendo que tá com saudade de ti. A Laura, live incrível, amei demais, que coisa boa, que vocês gostaram. Que bom, gente. Maisinha, tu tem mais algum ponto que tu gostaria de trazer sobre o assunto? Tu tem alguma coisa? Tuas últimas palavras? Gente, assim, ó, a gente tem que também... Eu vou fazer uma meia-culpa aqui, né? Porque a gente fica muito braba, né? Com o conselho, com as outras entidades que a gente faz parte, mas a gente também tende a não participar muito, né? A também não procurar muito. Então, acho que isso é um erro meu, tô falando de mim, mas eu acredito que alguns de nós também, porque a gente tem uma tendência, às vezes, a recorrer ao conselho quando a gente tem uma dúvida, quando a gente quer fazer uma denúncia, né? Mas assim, a gente é pouco participativo, né? Então a gente tem que poder cobrar mais e talvez saber um pouco mais também o que está acontecendo. Eu recebo por e-mail todas as informações e confesso para vocês, nem tudo eu leio, né? Às vezes eu faço aquela leitura dinâmica, passo os olhos. E às vezes tem informações ali que são importantes, né? Porque querendo ou não, eles nos representam, né? Então a gente também tem que saber cobrar, tem que saber ficar mais atento. Acho que com essa rasteira agora, né, o conselho vai alardear mais, mas a gente também vai ficar um pouco mais atento. Mas acho que é isso, assim, né? Não usar o conselho só quando, né, eu tenho um problema. Né, o conselho está ali, a gente tem que poder também, né, tá mais presente de alguma forma. Tá certo. Pessoal, quem ainda me conhece... Eu sou a Simone Lemes, quartou com a Simone Lemes todas as quartas-feiras, 21 horas, hoje com o privilégio de receber a Maísa Rigoni aqui, que sempre está na live, mas hoje eu puxei ela, sabe, que nem um desenho animado, traz a mulher para cá. Maísa, querida, eu quero te agradecer muito, 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 tá?
por tu ter trazido para nós tanta informação com credibilidade. Essa é a grande questão, tá? Não é fake news. Tudo que tu trouxe aqui é bem sério e de uma pessoa que sabe muito. Aqui na live é a tua casa, tu já sabe disso, né? E eu quero que tu fique à vontade para dizer para mim, Simone, eu que gostaria de participar da live porque eu quero falar sobre determinado assunto. E vocês que estão na live aqui, pessoal, vocês podem sim chamar a Maísa para nós falar sobre avaliações, sobre outras coisas, que a Maísa é uma mulher assim multifuncional. Entendeu? Lá sabe tudo. Nem tanto, gente, mas eu tenho o maior prazer de estar aqui, né? A Simone diz que eu sou da turma do fundão, né? Então eu tô aqui, né? A Maísa hoje. Escuta, eu não sei se tu te deu conta que a turma do fundão tá quieta hoje, que eu não sei o que claro, tá eu não tô ali, né? Eu tô aqui agora, então tá todo mundo pianinho ali. Não, pessoal, vou te contar. Deixa eu só ver aqui. Atualização do teu curso, tem previsão quando será o próximo? Aqui, Simone, quero fazer uma atualização no teu curso. Tem previsão quando será o próximo? Presencial ainda está difícil, mas tem o curso EAD, certo? Aí quem está interessado em saber mais sobre o curso, vai lá no meu direct e pergunta lá como é que é o curso. Aí eu vou conseguir explicar para vocês bem direitinho, certo, pessoal? Pessoal, Maísa... Simone, tem o curso que tu dá também porque eu tô vendo que os meus alunos estão aqui, tem o curso também para o pessoal da graduação que tu dá, né, de perícia, né, que é aquele curso introdutório, acho que é esse que tu está falando? Não, é o perícia judicial no âmbito da psicologia, ele também é para alunos, também pode. Então, excelente, então... E que é muito bacana, porque assim, ó, eu acho bacana, porque o pessoal está fazendo, tem alunos que estão fazendo, vão sair da graduação já conhecendo o mercado, sabendo fazer e já vão botar a mão na massa. Do que, de repente, algumas pessoas que saem talvez eu vá fazer, talvez. Então, tem muitos alunos que estão fazendo. Maísa, o pessoal, aqui os vídeos do Serial Killer da Simone são maravilhosos, pessoal. Recomendo. Mesmo. Eu também recomendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ano passado, no mês de outubro, que foi Halloween, né? Halloween, exatamente. Todo mês de outubro, toda quarta-feira, eu fiz uma live sobre um serial killer. Tá aí também no meu perfil, não sei como é que chama isso, mas tá lá. Vale a pena. Vale a pena. E nós vamos retomar com isso, entendeu? Nós temos um projeto muito bom, eu e a Ana Vaccaro, sobre mais ou menos esses assuntos, mas eu não posso dar spoiler, certo? Outra coisa, Maísa, eu estou lendo aqui e o pessoal te ama, tá? Te ama, tá? Jaqueline está dizendo que é do Recife. Parabéns pela live. Muito obrigada, Jaqueline, por ter participado dessa live. E venha na próxima quarta-feira, certo? O que mais? Olha, Maísa, então assim, né? E aí olha lá, eu tô vendo ali, ó, a hashtag Simone Lemes na Netflix, a gente segue, né? Vamos lá. Então, vou contar para o pessoal o que é isso, pessoal, porque assim, a live a gente fala coisa séria, mas a gente também tem que dar umas risadas. Descontrar também, claro. Tem uma turma que vem sempre na live, que é a turma do fundão. A Maísa hoje, ela é convidada, tá falando, mas ela faz parte. Não tô no fundão, né? Não hoje, tá no fundão hoje. Mas o pessoal já colocou ali, entendeu? O que o pessoal está fazendo? Uma campanha para que o meu curso vá para a Netflix. Olha que coisa olha que coisa mais, assim, o que é o pessoal, né? Então eu, né, como ministro do curso, eu imagino ganhar... Gente, só um pouquinho. Vou ter que falar uma coisa. A minha tia Marilena do de Mato Grosso está na live, me vendo. Tá! Tia, beijo! Saudades, aí, a minha tia querida. Olha, veio me prestigiar. Viu, Daqui ela, ó. Eu não sou professora dela, danada, ela botou que eu sou professora dela. Não sou, ela é minha tia, querida. É assim, tu deve ser, por isso que ela colocou querida isso aí. Da minha tia. Ela mora em Campo Grande, gente. Olha, nossa live tá longe, viu? Não, a coisa é que ela, olha, vou te dizer, o pessoal que vem assistir a live é de todo o Brasil. E fico muito contente que a tua tia está aqui te prestigiando a live. Tem que ter orgulho dessa sobrinha aí, porque essa sobrinha vale ouro.
Ela é uma profissional extremamente qualificada e eu tenho o maior orgulho de ser amiga dela, porque eu sou amiga da Maísa, né? Antes de nós sermos colega. E a Maísa é o que eu digo sempre, eu tenho muito respeito pela Maísa, muito respeito. O que ela fala é realmente, pessoal, entendeu? Para a gente prestar atenção direitinho. Certo? Maísa maravilhosa, obrigada, vamos lá. Obrigada, gente. Vocês que fizeram a live ser ótima. Como Agora sempre, também, a live sempre... Né? Porciúncula, olha aqui, ó, também podia ter uma hashtag Maísa na Globoplay, tá? Também podia ter. Podia ser isso aí também. A gente pode começar a fazer uma campanha diferenciada. Então tá, pessoal, é o seguinte, Maísa, mais uma vez eu quero te agradecer, tá? Pela presença. Tem a Suzinara está dizendo que agora ela também pode ser considerada da turma do fundão, tá? Pois raramente perco as lives. É isso aí. Então tá, ó, a nossa turma do fundão tá aumentando, viu, gente? A gente tá com prestígio. Raquel, eu gostei muito que tu veio aqui na live, querida, muito mesmo. Então, Maisinha, eu vou me despedir, né? Muito obrigada mesmo por tudo. Aqui a live, as portas estão abertas para ti. O que tu quiser falar, tu tem livre acesso. É só me dar um toque. Obrigada. Tá, obrigada, amada. Simone. Foi um prazer falar aqui na tua live. Tu que é uma pessoa também eu admiro muito, uma excelente profissional, tu sabe disso, né? E essa live mostra isso. Quero agradecer imensamente todos que estavam aqui. Eu vi várias pessoas, não consegui falar o nome de todo mundo, né? Porque a gente fica louca pra falar o nome de todo mundo, né? Vai dando uma angústia, assim, né? Eu vi amigas queridas aqui. Então, até da área do direito também, eu vi que estavam aqui. A Ana Carol, a Zambuja entrou também, querida. Então, um beijo para todo mundo. Obrigada pela oportunidade e espero ter podido contribuir um pouco, né, para esse momento que a gente está vivendo, que é um momento delicado. Mas que vamos lá, né, gente? Vamos seguir o nosso trabalho. Vamos tocar ficha. Eu vou desligar aqui, então, um beijo para todo mundo. Beijos. E eu vou gravar, tá? Essa live. Tchau, Maisinha. Tudo de bom para ti. Tchau. Obrigada, pessoal, por tudo, tá? Beijinho. Beijos.